Silvia que vai fazer a mensagem, ela vai fazer a oração por iluminação. Quem nos dará a mensagem hoje, da parte de Deus, é a presbítera Rosângela. Paizinho querido, Deus de amor, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Pai, eu lhe peço sabedoria e discernimento a Rosângela, Pai, que ela possa ser usada, em nome de Jesus, Pai. Que possamos sair diferentes de como nós entramos. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Das paz, amada igreja, eu pedi para o pessoal do som para eu ficar aqui, porque eu sou muito pequenininha, se eu fico ali atrás do púlpito, parece só um pedaço da minha cabeça. Daí eu pedi para o pessoal da técnica, eles falaram que eu poderia ficar aqui, tá bom? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler o texto de 1 a 4. Eu vou ler na linguagem de hoje, peço aí perdão para o pessoal da técnica, eu não falei que linguagem eu iria ler. A palavra de Deus diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam unidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Desse texto que nós lemos, eu gostaria de destacar com os irmãos a palavra todos e cada um. Todos e cada um ficaram cheios do Espírito Santo do Senhor. Amém? Agora, a gente vai lá para, se quiser deixar esse texto aí, guardadinho, que depois a gente vai ler ele de novo, a gente vai para 1 Pedro, capítulo 2, é um texto que muitas pessoas sabem de cor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu ainda estou na misericórdia. Achei. Também na linguagem de hoje, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. A palavra de Deus diz assim: mas vocês são raça eleita, sacerdotes do Rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Desse texto eu quero fazer um destaque, que é numa outra versão, que diz que aqui fala, né, que vocês são raça eleita, os sacerdotes do Rei. Tem uma versão que diz que nós somos reino de sacerdotes. Então, esses dois, vou deixar aqui marcadinho, é sobre esses dois textos que eu quero conversar um pouco com vocês essa noite. E não seria diferente se eu não fizesse um resgate histórico, né, para a gente estar iniciando aí a nossa reflexão da palavra de Deus. No século IV, mais ou menos, o imperador romano chamado Constantino, ele teve um sonho. E naquele sonho, ele viu uma cruz. E ele ouviu uma voz que dizia assim: com este sinal vencerás. E Constantino, no dia seguinte, teria uma batalha muito importante. O que Constantino faz? Manda fazer uma cruz em todos os escudos e armaduras do exército. Era o auge ali do Império Romano. E Constantino vai e vence a batalha. Qual que é o entendimento de Constantino desse sonho? Ele fala assim:
os cristãos estão certos. Esses cristãos que nós perseguimos, que nós botamos lá na Arena dos Leões, que a gente manda matar, eles estão certos. Eu vou virar cristão, porque eu vou me declarar cristão, porque se eu me tornar cristão, eu vou vencer todas as outras batalhas. E assim Constantino se declara cristão. Imperador Constantino, no século IV depois de Cristo, um período histórico chamado Idade Antiga, se declara cristão. Porém, ele não aceita o batismo e ele não aceita ser coordenado, submisso a nenhum pastor. Ele, então, se torna o grande rei do Império Romano e também o grande líder da igreja. Ele começa a deliberar agora assuntos ligados também à questão da religião. Primeira coisa que ele faz é, chega de perseguição. Não tem mais perseguição aos cristãos. Segunda coisa, vou dar dinheiro para vocês construírem templos, para vocês construírem lugares, para vocês adorarem o Deus de vocês. Vale lembrar, irmãos, que a igreja primitiva, ela não se reunia em templos. A igreja primitiva, como é que está lá em Atos? Partiam o pão de casa em casa, perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. E no momento mais pesado da perseguição, eles tinham que se reunir em catacumbas, lugares escondidos, para que eles não fossem encontrados. E agora, então, vamos construir templos para vocês adorarem os seus deuses. E aí vem uma série de benesses do Império Romano, e a igreja entende que ela estava sendo abençoada por Deus pelas bênçãos do Império Romano. Porém, tem um ditado antigo que diz que quem paga a flauta dá o tom, não é isso? Ele, então, começou a impor coisas na igreja, e a igreja foi cada dia mais se afastando dos princípios da palavra de Deus. Foram muitas coisas. Eu vou destacar hoje aqui apenas uma delas, certo? Mas são muitas coisas. Uma das coisas que Constantino fez, ele começou a dar vestimentas especiais para os bispos. Bispos, presbíteros, pastores, os líderes da igreja, né, que naquela época eram chamados bispos. Ele começa a dar vestimentas especiais, vestimentas lindas, bordadas a ouro, todas mantidas pelo Estado. Porém, o Estado ele não apenas mantinha os bispos, mas o Estado também monitorava os bispos. E, a partir daí, então, os cultos passam a ser em latim, a língua do império. Vamos pensar hoje, né, para você se dar bem na vida, você tem que saber inglês. Naquela época, para você se dar bem na vida, você precisava saber latim. Porém, a maior parte da população hoje, século XXI, não sabe inglês. Imagine a população lá do século IV se sabia latim. Então, as pessoas começaram a ir ao culto no templo bonito que foi construído, porém não entendiam uma palavra do que estava sendo pregado no culto. Também foi incorporado no culto uma série de rituais feitos pelo sacerdote, que as pessoas também não entendiam. E daí, dessa forma, o sacerdote foi criando mais poder, e o povo foi sendo levado a uma condição de quase nada, até chegar a nada. Eles iam ao culto para ver um espetáculo, mas saíam do culto da mesma maneira que eles haviam entrado, porque não entendiam nada do que foi pregado ali. Não bastasse isso, o sacerdote também passa a ter poder para perdoar pecados. E daí, então, as pessoas não mais, né, a gente teve um momento tão gostoso aqui no culto de confissão de pecados, né, aquele silêncio, depois aquela música gostosa, cantada ali pela irmã Marisa, tocada pela Débora. Não
tinha mais esse negócio de confissão de pecados com Deus. A confissão de pecados era via sacerdote. E o povo, então, se desconecta a cada dia mais do seu relacionamento com Deus. Os anos foram passando e, como eu disse, muitas coisas foram entrando na igreja. Foram muitos séculos, do século V até o século XVI. Por isso que, na Idade Média, quando se falava de igreja, as pessoas pensavam no bispo, no sacerdote. A igreja deixou de ser o corpo do Senhor Jesus, como era na igreja primitiva. Quando na Idade Média, que foi do século V ao século XV, as pessoas ouviam a palavra igreja, pensavam no bispo. Como eu disse, foram muitas coisas. Eu destaquei aqui com vocês uma, porque é sobre ela que eu quero falar hoje, né? Mas a descaracterização foi total. E o povo reduzido a nada. E o povo já não tinha mais livre acesso ao Pai. E o povo já não tinha mais entendimento da palavra, porque o povo não sabia ler. Eles recebiam a orientação da palavra nos cultos, porém os cultos agora eram uma língua estrangeira que eles não entendiam. E esse povo, sem conhecimento da palavra, passou a ser suscetível a qualquer coisa que fosse ensinado para eles, que fosse imposto para eles como uma verdade. Por isso, então, que no século XVI, os reformadores protestantes, uma das coisas, né, que eles protestam é contra isso, né? A reforma protestante, os irmãos sabem que tem 5 solas, os famosos solas, né? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente Escritura, só a Deus glória. Mas a reforma protestante é muito mais que isso. E uma das máximas da reforma protestante, são 3 máximas da reforma, que é o Estado laico, que daria uma pregação, a questão do dinheiro, questão monetária, e a questão do sacerdócio universal de todo o crente. E é desse ponto que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta noite. A palavra de Deus, lá no livro de Atos, que nós acabamos de ler, nos diz que o Espírito Santo do Senhor desceu sobre todos que estavam ali naquele lugar, e que cada um ficou cheio do Espírito Santo. Porém, no decorrer da história, isso foi se perdendo, isso foi se perdendo, isso foi se perdendo. Por isso, então, uma das máximas da reforma foi a volta do sacerdócio universal de todo o crente. Uma máxima que nós ainda não conquistamos plenamente até hoje. Ainda hoje existem pessoas que usurpam poder de liderança e, por um outro lado também, existem pessoas que se acomodam na posição de liderados, porque acaba ficando uma condição cômoda também. Vocês concordam comigo, irmãos? Eu não tenho responsabilidade de muitas coisas a partir do momento que eu não estou seguindo as ordens de alguém. Então, é sobre isso que eu gostaria de estar refletindo com os irmãos. Depois daquele momento sobrenatural que acontece ali, esse momento que foi descrito em Atos, né? Pedro vem para explicar o que aconteceu naquele momento. Mas antes disso, eu quero voltar uma coisinha que eu deixei de falar. Quem eram as pessoas que estavam naquele lugar aonde desceu o Espírito Santo? De muitas nações, a presbítera Carmen falou ali, de muitas classes sociais. Ali tinham homens, ali tinham mulheres, ali tinham senhores, ali tinham servos, ali tinha crianças, ali tinha judeu, ali tinha, sei lá, etíope, né? Hoje de manhã na EBD a gente falou, né, da rainha lá de Candace, do etíope, que veio a Jerusalém para
para celebrar a Páscoa. Então, gente, o povo de Deus é um povo lindo. O povo de Deus é um povo miscigenado. É um povo que tem pessoas das mais diversas raças, de todas as classes sociais. Eram essas pessoas que estavam naquele lugar. Aproximadamente 120 pessoas, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos e todas que estavam ali. Foi exatamente isso que Pedro fala quando ele vai explicar para as pessoas o que aconteceu. Ele pega ali a profecia de Joel, né, a importância que eles davam às Escrituras, a palavra de Deus. Olha, hoje se cumpre a profecia de Joel, quando o profeta Joel diz que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Isso também é lindo, porque também é uma inversão de valores. O reino de Deus é um reino onde os valores são diferentes. Os jovens têm visões e os velhos, cansados, desanimados, eles sonham com um futuro melhor, eles sonham com a paz mundial, eles sonham em ver os seus netos, os seus bisnetos, porque é isso que Deus dá para nós. Deus coloca no nosso coração sonhos. Deus coloca no nosso coração paz. Amém, irmãos? Porém, né, sempre que nós recebemos uma bênção de Deus, Ele quer que nós compartilhemos isso com outras pessoas. Eu não vou conseguir falar de cabeça aqui, mas a Marisa começou a liturgia falando vários verbos, né, Marisa? Né, ligados à questão do amor. Porém, não só em relação ao amor, em relação a tudo, né? E vamos ler de novo, então, irmãos, 1 Pedro 2,9. Eu estou aqui na misericórdia, como sempre. Eu marco, mas aí a minha marcação cai. Achei. 1 Pedro 2,9. Ah, lá está projetado. Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Falta um pedaço. Aí, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Irmãos, esses dois textos é para nos lembrar do privilégio que nós temos, que todos cristãos pela face da terra e todos que estão aqui nesse templo assistindo online, e cada um de nós recebemos do nosso Deus o Espírito Santo Consolador, assim como Jesus havia prometido, e que vai estar conosco até Jesus voltar, ou até nós nos encontrarmos com Ele. Porém, enquanto esse dia não chega, tem a parte B do versículo, que é: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Cristo cumpriu todo o seu propósito, viveu, morreu por nós, ressuscitou, hoje está junto ao Pai, mandou o Espírito Santo para viver conosco, e hoje Ele quer que o mundo o conheça através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Há muito tempo atrás eu aprendi um versinho que eu vou falar, alguns irmãos vão lembrar, que diz o seguinte: cada membro da Igreja de Cristo é um ministro, vivendo e compartilhando
o amor do Pai, edificando para a vida plena no Senhor Jesus. Espera aí que eu acho que eu errei. Eu até marquei ele aqui para não esquecer. Vamos lá, vou falar de novo. Cada membro é um ministro, vivendo e compartilhando o amor do Pai, edificando a igreja para uma vida plena no Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e cantar esse cântico como uma oração?